Boa noite. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado. Uma enorme satisfação voltar a essa casa tão harmônica, tão energética, positivamente. De forma especial, gostaria muito de agradecer a Márcia e a Rosi por acreditar e confiar um pouco mais nesse trabalho, nesse estudo, né, que tem nos causado bastante perplexidade. Eu sou um grande admirador dessa área da doutrina espírita, que é a ciência, e queria ter a oportunidade, então, de partilhar com vocês um pouco dessas dúvidas que veio pairando comigo ao longo do tempo e dividir com vocês. Não é uma falsa modéstia, é apenas uma honestidade mesmo. Eu jamais me coloco na posição de palestrante. Eu acho que essa posição, ela demanda um notório saber, não é o meu caso. Eu ainda sou um mero curioso, né, uma pessoa que tem buscado esclarecer internamente essas dúvidas, então me tiro dessa posição de palestrante e me coloco no lugar de um estudante, de uma pessoa, assim como vocês, irmãos, que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre essa nobre ciência, que é a ciência espírita. Então, vamos lá. Falando sobre ciência espírita, ou a doutrina espírita, fazer o primeiro teste aqui, que é bem tecnológico tudo isso, né? Vamos passar. Quando a gente fala em doutrina espírita, obrigatoriamente a gente se enquadra em 3 pilares, como se fossem essas colunas dessa sala. Eu preciso falar de filosofia, eu preciso falar de ciência e preciso falar de religião. Curiosamente, é que a doutrina espírita, ela não é uma religião. Ela é uma parte da doutrina. A religião está lá dentro. Eu não consigo tirar um pilar desse e falar só de outro. Para eu explicar a doutrina espírita, eu tenho que estar dentro desses 3 pilares. Caso contrário, vai estar me fazendo falta algum conhecimento. Porém, em 50 minutos é bem difícil a gente tentar explicar tudo isso que Kardec levou um século para falar. Vamos tentar se concentrar apenas num ponto. Mas antes de acelerar esse ponto, eu vou falar o seguinte: por que a doutrina espírita é uma ciência? Porque ela é fundada em observações e análises de fato. Eu olho para um ambiente e estudo um elemento. Esse elemento é o espírito. Os comportamentos, os efeitos, né, as manifestações. Eu tenho um objeto de estudo para trabalhar. E por que uma filosofia? Porque a partir de conclusões desses fatos, ele dá uma interpretação à vida humana, do tipo: de onde a gente veio? Tá bom. E se eu morrer, eu vou para onde? Isso é uma busca filosófica, isso é interior. Então a doutrina também se preocupa em tentar explicar esse lado do comportamento humano do hoje, do passado e ainda do futuro. E ele é também uma religião, porque tudo isso se extrai consequências morais. Eu consigo melhorar meu estado de ser, eu acredito em algo superior a mim, então eu mudo o meu tipo de contato com o meu irmão, então ele também tem uma base religiosa que sustenta isso. Mas, como eu disse no início, não dá para nós falarmos dos 3 pilares ao mesmo tempo em apenas 50 minutos. Então, vamos tentar se concentrar num desses pilares, a ciência. Mas o que é a ciência? A ciência é um conjunto de conhecimentos sobre determinados fatos da natureza e do mundo, mas só do mundo que eu enxergo? Ou do mundo invisível também? Do mundo invisível também. Você quer ver um exemplo de algo que não é espiritismo e que é invisível, e está acontecendo aqui na sala nesse exato momento? A eletricidade. Nós estamos vendo apenas o efeito dela. Nós não estamos vendo os átomos correndo dentro dos fios elétricos aqui dentro. Nós não estamos vendo nem sequer a DDP que existe de um ponto para o outro. Mas nós estamos acreditando, porque ela está gerando um efeito. Da diversidade desses fatos, origino várias ciências. Então, eu tenho um universo não somente material, não somente visível, como também visível para observar. E ao observar isso, e assim como a gente não consegue explicar tudo em 50 minutos, também não vamos conseguir explicar toda a ciência a partir de um ano só. A matemática não consegue explicar todo mundo. A física sozinha não se explica por completa.
A química, com toda a sua capacidade, vai dentro do comportamento dos átomos e explica suas interações. A biologia, a psicologia, a geologia, todas elas precisam estar em consonância. E ainda assim, nos falta bastante informação. Ainda não temos todas essas respostas. E isso se tratando apenas do mundo que nós consideramos palpável, apenas do mundo que nós consideramos tactível ou visual, seja através do mundo microscópio ou não. Mas ainda falta elemento para explicar. Porém, nem sempre é possível que uma ciência consiga explicar com maior exatidão algo que a outra ciência não explicou. E é daí que vem o nascimento da ciência espírita. Hoje, todas as ciências que nós temos no mundo, elas têm uma carência de explicar o mundo invisível. Eu não tenho muita habilidade com composição de microfone. Tá ok? Tá dando para ouvir legal? Tá, né? Então, maravilha. Então, ele não tem toda essa... Ele não se nutre dessa oportunidade do mundo físico apenas, né? As ciências clássicas. Então, falta o elemento que é o mundo invisível para ela. Nesse caso, ocorrem fenômenos espirituais que não encontram explicações nas literaturas triviais. Se eu chamar hoje o maior de todos os matemáticos, é muito complicado para ele ter que explicar um processo da transfiguração. É complicado para ele explicar ou quantificar numericamente qual é a capacidade de um médium e de um outro médium. Se eu botar 2 médios aqui na sala e dizer, você é mais médio do que ele. Isso não é quantificável. Então, a ciência, ela sobra, falta para ela esse tipo de elemento. E é neste momento que entra o desenvolvimento de uma nova ciência, uma ciência chamada ciência espírita. Descrita, observada por Allan Kardec e montada toda a sua metodologia de pesquisa sobre ela. Metodologia de pesquisa, sim. Para eu chamar de ciência, eu preciso ter um método. Eu não posso falar de ciência se eu não tenho um método. Mas qual foi o método que Kardec usou para explicar esse mundo invisível? O mundo que ele explicou, o método que ele explicou foi o empirismo científico. O que é o empirismo? O empirismo científico, ele é uma doutrina. Se eu apertar aqui, parece que tem uma luzinha, né? Se eu não me engano. Tem, né? Onde é? É no botão do lado? Em cima. Aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui. Ah, tá. Então, ele faz através do empirismo científico. Empirismo científico, sim, é uma metodologia onde eu utilizo dos meus sentidos e da minha observação para a conclusão de fatos lógicos. Vamos a um exemplo. Hoje, eu não preciso mais provar que parte dessa corrente de ar que está atrás de mim está vindo desse ventilador. Eu não tenho mais por que explicar isso. Está visível para todo mundo, por mais que eu não enxergue o vento. Mas se não tivesse esse ventilador aqui, como é que seria para mim ter que explicar que existe uma corrente de ar atrás de mim e eu estou sentindo essa corrente de ar? Eu teria que adotar algum tipo de método para explicar qual é a lógica desse fenômeno aqui atrás. E eu parto de bases muito bem fundamentadas. A matéria, por si só, sozinha, ela não pode agir. Eu não posso acreditar que este púlpito ele vai tomar a oportunidade agora e vai começar a pular por livre e espontânea vontade. Nenhuma ciência acredita nisso. Então, o espiritismo também não acredita. Então, o que aconteceu nesse fato? Kardec, imbuído desses sentidos e dessas observações, ele conclui que existe algo muito além da matéria. Alguma coisa está acontecendo aqui. Vamos aos pontos. Esse processo de empirismo científico também não foi criado por Allan Kardec. Percebam aqui que outros cientistas, como John Locke, George Berkeley, David Hume, já usavam o empirismo científico na ciência clássica. Na ciência ponderável,
Então, Kardec me diz o seguinte, eu preciso explicar esse fenômeno. Eu não tenho aparelhos para explicar, mas eu tenho sentidos e tenho o critério da observação. Se eu faço uma pergunta para este púlpito e ele começa a atender de forma lógica aos meus questionamentos, é natural que eu conclua que alguma coisa está respondendo por ele. Eu não tenho como tomar a decisão, e nenhuma ciência vai tomar essa decisão, de que essa matéria sozinha tem a capacidade de responder a algo. Isso é empirismo. Com base na minha observação, eu tiro conclusões lógicas. Mais à frente, para eu chegar à definição de que isto aqui não age sozinho, eu precisava, então, criar o elemento responsável por esta manifestação deste corpo aqui. Então, nesse exato momento que eu estou em pé, este corpo aqui, movido por células, órgãos, matérias tactíveis e não tactíveis, ela não pode responder a nenhum comando inteligente. Porque a matéria não responde a nada. Isso é uma base fundamentada, uma base lógica hoje no século XXI. Então, Kardec precisou definir algum parâmetro para isso. Tá bom. Se a matéria não responde, quem responde? Ele precisou, então, descobrir novos elementos. E é este o elemento de estudo da ciência espírita. O perispírito e o espírito. Esta conexão deste ponto para este é igual uma tomada de 3 pinos numa tomada de 2 pinos. Não encaixa. Não encaixa. Então, precisava-se criar um conceito que fizesse um liame entre este ponto 100% energético, que nem forma a gente consegue definir, com este aqui, que é mais ou menos energético, mais ou menos matéria, e que já tem mais ou menos a forma desse corpo. Este aqui é o perispírito, e ele está circundado porque é em cima propriamente dele, neste mundo que nós habitamos, que boa parte das coisas se manifesta. Eu não estou aqui com a ideia, e nem tampouco quero criar algum tipo de descrença, né, em algum dos nossos irmãos, mas eu também tinha essa crença, a crença da ressuscitação, né? Eu precisava acreditar que este corpo, depois de desintegrado completamente, as formigas já tinham levado pedaço de um braço para o lado, orelha para o outro, já não sobrava mais nada, não tinha mais nem osso. Aí você fala, olha, ele ressuscitou. Ai, mas como? Ele desintegrou. O que Jesus que disse ser ressuscitado, tá? Para o espírita não existe a ressuscitação. O que apareceu tangivelmente na frente de todo mundo foi esse aqui, ó. O corpo espiritual. Mas calma aí, que o negócio ainda vai ficar melhor. Vitor, esse corpo aqui, eu toco nele? Se eu fizer assim, tem tato? Vamos já falar sobre isso. A ideia toda é que depois de falar desse assunto, a gente para de ter medo de espírito, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Pense numa sala que está cheia de espírito essa. Eu só estou vendo encarnados, e de encarnado eu não estou vendo, mas está cheio, não está? Então todo mundo aqui é espírito, está aí, ó, cheio de espírito encarnado. Mas, ó, se uma vez que eu estudei o elemento espiritual, eu já entendi agora que existe um objeto de estudo, eu vou começar agora a decifrar tudo que esse objeto de estudo pode gerar. E existe muito dos processos que sequer depende da influência de outro espírito. É nato de cada pessoa. E cada pessoa é um espírito. A gente acabou de dizer agora que a matéria sozinha não faz nada. Essa matéria só está se movimentando agora no nome de Vitor Serra porque existe alguma energia movendo ela. Caso contrário, não podia nem estar em pé. Somos seres energéticos, certo? Alguém duvida disso? Não tem problema. Eu uso a ciência para explicar. Quer ver um exemplo? Eu estou falando daqui e lá no fundo da sala tem gente me ouvindo. Mas como que ela está me ouvindo? Porque eu estou emitindo uma energia sonora. E essa energia usa este meio para se propagar. Mas se eu gritasse lá no espaço, podia estar aqui do meu lado e não ia ouvir.
não tem meio para se propagar. A energia sonora não se propaga no espaço. Falta matéria para isso. Mas o calor, quem chegar perto de mim vai perceber que eu estou mais quente. A sala vai esquentando com mais pessoas, então eu emito calor. Outra forma de energia. Falando sobre esses pontos, a dupla vista. O que seria isso? Essa é a capacidade de uma visão espiritual proporcionada ao estado de emancipação que o espírito tem. Espera aí, Vitor, está muito complicado esse texto. Eu daqui, eu não consigo, tá? Eu não consigo. Mas eu daqui, eu consigo ver o que está acontecendo lá no Shopping Marileia, sem sair daqui. Quem já fez isso? Jesus Cristo. Ah, não vale. Jesus, vale sim. Vale muito. Não foi ele que disse para mim que você também é rei? Vocês também são rei e farão coisas iguais ao que eu faço ou ainda maior? Então, se ele fez, eu não posso ir contra uma verdade dele. Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, ele falou assim mesmo para os... Meu nome? Os The Chosen, né? Os Chosen. Não é. Falou para os apóstolos, né? Vão lá na cidade, eu acho que era Gefagê é o nome da cidade, e traz 2 burrinhas que estão amarradas num pedaço de um cerco lá. E se o dono da casa falar para mim que não é para trazer, diga que é para o senhor dele. E aí os Chosen foram lá e tiraram a burrinha, viram a burrinha. Mas quando eles trouxeram a burrinha, um perguntou para o outro assim, o Chosen 1 para o Chosen 2, como é que ele sabe que tinha uma burrinha aqui, que nós nem viemos desse lado, nós viemos do outro? Jesus tinha o processo da dupla vista. Ele conseguia enxergar fatores à distância. Isso não tem nada a ver com interferência de espírito. O processo não é mediúnico, é anímico, é de cada um. Outro exemplo. Momentos antes do Chosen do mal, que era o Judas lá, né? Não, é irmão nosso também, não é Chosen do mal, não. Ele falou, a pessoa que está para me trair está chegando. E o Judas não tinha nem chegado. Eu falei, já está chegando. Aí logo depois o Judas chega. Como ele sabia disso? Dupla vista novamente. Ele enxergava isso. E muitos outros espíritos, num estado evolutivo maior, onde aquele objeto de estudo, o espírito, está mais desprendido da matéria, consegue se emancipar mais. Clarividência. A clarividência é a capacidade de enxergar o mundo espiritual. É diferente da vidência. Vidência é a capacidade de enxergar espíritos desencarnados. Então, eu posso muito bem enxergar um espírito desencarnado dentro da minha casa e eu não vi mundo espiritual nenhum, eu vi a minha casa. E ele na minha casa, não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava lá. A clarividência é a capacidade de enxergar o mundo espiritual, um mundo que não pertence a esse universo material que nós conhecemos. Isso também foi estudado por Kardec. A principal diferença, portanto, é que a clarividência tem um mundo mais abrangente do plano astral, podendo até mesmo antecipar fatos que estão por vir. Opa, isso aqui parece coisa de filme hollywoodiano, né? Ah, tá, vai chegar a ideia da premonição e tudo mais. Pois é, mas a premonição, e onde é que eu passo? Ela também é um caso de clarividência. Sonambulismo. Agora não. A minha matéria está aqui, está agitada, precisa falar para todo mundo, tem um bocado de gente para aprender, então meu espírito fica agoniado, preso aqui em mim, eu não consigo me desvencilhar. Mas na hora que eu vou me deitar, o espírito aproveita. Ele fala, tu vai dormir, né? Então, eu não preciso dormir, eu vou dar uma volta. E acreditem, o nosso espírito, dependendo do grau de relaxamento, ele se afasta do corpo material. Não pode se afastar muito, né? Que se afastar muito, corta o laço e morre dormindo, que é o sonho de todo mundo. Mas ele se afasta. E neste momento que ele se afasta, o que impede de uma energia que nós mostramos ainda agora, que é muito mais vaporosa, que é muito menos densa, eu ouvi a palavra densa aí, até me ajudaram, muito menos densa, de tomar lugares que a matéria não chegava. Nada. Zero dificuldade. Premonição apareceu. É uma faculdade concedida ao espírito encarnado
onde a pessoa começa a ter pressentimento de que algo vai acontecer e acaba recebendo a confirmação. Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com pensamento positivo, tá? Ah, bem, eu pensei, aconteceu. Isso é premonição. Não, a premonição é um fator externo a ele. O pensamento positivo existe e é correto, mas é você que gera. Não vem de fora. Estou bem andando aqui, o cara fala, tu vai cair. Pô, até eu sabia que eu ia cair, é só dar mais um passo. Não é isso que é a premonição. Premonição são informações que você recebe de forma, não sei se é privilegiado ou não, acredito que não há privilégios no mundo espiritual, mas este espírito é concedido a ele a capacidade de receber algumas informações no futuro. Tá? Aparições. Fenômeno pelo qual os seres do mundo incorpóreo se tornam visíveis. Rapaz, começou a dar medo agora, né? Tá? E aí? Será que é possível mesmo? Ah, Vitor, mas já morreu. Você acabou de dizer aí que a formiga comeu o pedaço do corpo dele lá. Não tem mais o corpo dele. Como é que ele apareceu aí? Verdade. Porque quando ele aparece aqui, o que vem é o perispírito dele. É ou não é? Por quê? Se aparecer o espírito na sua natureza real, a gente nem reconhece. A gente não sabe enxergar energia. O que a gente sabe enxergar aqui ainda é isso. É o perispírito. Se você botar um espírito na natureza dele mais elevada possível, ele quisesse aparecer como energia, você não sabe, você sente. Você percebe, ih, rapaz, até alguma coisa aqui, eu percebi, você não decifra. Por que você sente? Porque nada mais é do que novamente, ciência, uma energia se aproximando de outra. Automaticamente, esses cruzamentos atômicos, troca de cargas elétricas vai acontecer. Então, o que nós temos visto é isso. Mas olha esse caso, pessoal. Isso aqui, esse senhor que está bem aqui, é William Crookes, laureado, professor de Química da Imperial College. Já morreu, já desencarnou. Era um homem extremamente cético, cientista, como qualquer um outro, né? Tem o seu ceticismo. Ele resolveu pesquisar sobre o efeito de aparições. E convidou esta médium que está deitada aqui no chão para invocar o espírito da... não vou esquecer, não. King. Cadê ela? Florence King. É a médium. E essa daqui é King alguma coisa também. Mas olha que curioso. Ele, como cientista, ele fez questão de avaliar toda a sala que ele ia fazer a pesquisa. Podia ser jogo de luz, podia ser interferência de espelho. Só que, como um bom cientista, pessoal, ele fez algo inédito. Ele veio aqui, no perispírito deste espírito, e tirou a pressão arterial deste perispírito. Pressão arterial deste perispírito não batia com a da médium. Como pode isso, pessoal? Mostre alguém aqui que tem duas pressões arteriais medidas no mesmo tempo, no mesmo segundo. Não dá. O que ele concluiu com isso? Existem duas coisas aqui. Eu não sei dizer o que é, mas existem duas coisas aqui. Existe um campo energético bem aqui, materializado nesta forma que eu estou vendo, e existe o outro deitado bem aqui no chão. E este tipo de trabalho, Kardec também já tinha explicado. Ele dizia o seguinte: existe dois tipos de aparição, uma aparição etérea e uma vaporosa. Uma é impalpável, você não toca. É típico dos espíritos de filme norte-americano, passa por dentro de tudo, você não toca. E tem outros que é materializado, faz barulho, você toca. Exemplos disso? Quem foi que pediu para tocar nas chagas de Jesus? Que não acreditava que estava vendo? Tomé, né? E falou, então, tá aqui, aperta aí. E estava furado. O que é que estava furado? A carne. Estava furado o perispírito lá. E Jesus fez questão de mostrar para ele, está aqui, ó, aperta. Ponderável. Aparição tangível ou estereolítica, é aquela palpável e que apresenta
consistência de corpos sólidos. O negócio ficou bem... Já não é mais o mundo invisível, então, né? Já tá o comportamento do mundo visível aqui, né? Este senhor, pesquisador da ciência, então lançou a célebre frase: eu não digo que isso é possível, eu digo que isso é real. William Crookes. Depois pesquisem e você vai ver que o William Crookes ganhou o Prêmio Nobel de Química. Homem da ciência. Bicorporeidade ou transfiguração. Esse é um dos efeitos das variedades das manifestações visuais, por muitos maravilhosos. Esse caso aqui é interessantíssimo. A bicorporeidade é a capacidade que um espírito tem, quer dizer, todos nós temos, que durante esse processo de maior desprendimento do corpo, você consegue aparecer em outro lugar. Um caso muito interessante disso era de uma senhora que tinha visto uma senhora na feira. Ela olhou para a senhora para a feira, eu acho que umas 2, 3 vezes, e no momento que ela foi dormir, a senhora apareceu dentro da sala dela. E ela falou, não estou entendendo isso, e logicamente que causa uma estranheza, né? O que ela está fazendo na minha sala? O pior, ou o melhor de tudo isso, é que a feirante sabia que tinha visto ela deitada no leito. Eu também te vi, tu estava lá, eu também te vi. Agora, não só sabe explicar por qual motivo ela foi na casa da outra. Mas foi. Mais de 3 vezes. Isso é a bicorporeidade. Capacidade que um espírito tem de, ao se desprender, ou no momento de maior independência da matéria, ele aparece em outro lugar. Eu não estou falando aqui de desencarne, tá, pessoal? Eu estou falando de nós, aqui, espíritos encarnados. Hoje à noite, prestem atenção para onde vocês vão, porque vocês podem ir para algum lugar. Tá? Transmissão de pensamento. Essa parte aqui é a melhor, porque você, eu não acredito. Telepatia? Não tem? Vou ler teu pensamento, vou ler. E, conversa fiada. É conversa fiada? Então eu faço uma pergunta interessante. Por que a gente reza? Se ninguém vai ler meu pensamento, por que eu rezo? Não, Vitor, é porque quando eu rezo cantando. Então tem que cantar? Se eu for fazer uma oração calado, Deus não vai me ouvir? Vai, mas como? Que eu nem emiti mensagem nenhuma. Telepatia, transmissão de pensamento. Eu, como um ser energético, eu emito energia para o sistema e uma outra energia capta aquilo, naturalmente. Se eu não acreditar nisso, eu aconselho todo mundo parar de orar hoje. Ninguém está ouvindo. A gente ora é porque sabe que alguém está escutando, que essa comunicação está acontecendo. Agora é engraçado, eu não quero acreditar nisso, mas eu quero acreditar na transferência de dados por Bluetooth. Vitor, me manda aquele material lá. O cara manda um vídeo de 1 hora por Bluetooth. Chega pro cara, isso aí acontece. Isso aqui não. Mas olha o que vai acontecer aqui. Percebam bem isso. Este aluno, que está bem aqui, ele é um aluno do MIT, tá? Essa entrevista foi no 6 Minutes. Ele desenvolveu um aparelho que calado, só com a força do pensamento dele, ele capta as pequenas ondas que vão passando no pensamento e ele responde as perguntas. Rapaz... Vamos ver. Onde é o play? Onde é play? Play aqui? Tem que ser lá? Então dê o play aí, por favor. O que é 45.689 dividido por 67? Certo. Ele silenciosamente pergunta ao computador e então escuta a resposta através de vibrações transmitidas pelo seu crânio e para o seu ouvido interno. 6, 8, 1, 0,9, 2, 5. Exatamente. Mais um. Qual é a maior cidade na Bulgária e qual é a população? A tela mostra quanto tempo o computador leva para ler as palavras que ele está dizendo para si mesmo. Sófia,
1.100.000. Isso está correto. Você acabou de pesquisar isso no Google. Eu pesquisei. Você pode ser um especialista em qualquer assunto. Você tem a internet inteira na cabeça. Essa é a ideia. O que é 40... E aí? Como é que ele fez isso aí? Força do pensamento. Isso é espiritismo? Isso é ciência. Mas qual é a ciência que consegue responder esse tipo de mecanismo hoje? O espiritismo já explica isso. E usa qual argumento para isso? A própria ciência. Experimente pegar uma barra de ferro e ficar oscilando ela dentro de uma bobina de metal. Você vai gerar um campo magnético ali. Vai gerar um campo elétrico. É espiritismo? Não, é pura ciência. Dentro da nossa veia, uma das principais componentes do nosso sangue é a hemácia, né? Não são as hemácias? Eu não sei se na época do vestibular, no meu vestibular era hemácia, não sei se eu errei. Hemácia. O principal constituinte da hemácia é ferro. O que acontece com átomos de ferro se movimentando dentro de um campo magnético? Gera o quê? Energia elétrica, não é isso? Então, eu entendi. Qual é o órgão do nosso corpo humano que é mais irrigado por veias e artérias? O cérebro. Está começando a gostar desse negócio. Onde é que gera, então, a maior carga de correntes elétricas no nosso corpo? No pé. Do Pelé, né? Do Pelé era no pé. A nossa é na cabeça. Ser puramente energético. Transmissão de pensamento toda hora. Mas eu acredito no Bluetooth, mas não quero acreditar na força do pensamento como um ponto energético. Então tá bom. Então vamos para um outro caso. Não sei quem é, não sei se é espírita, mas está até com uma cara que está com espírito. Esse aqui é o Wim Hof. Esse homem foi feito um teste com ele muito interessante. Os médicos inocularam, né, dentro da veia dele, um patógeno e começaram a acompanhar ele. Olha, vamos colocar um patógeno e vai ter toda uma equipe médica para te acompanhar. Você não diz que com a força do teu pensamento você consegue muitas coisas? Esse cara ele consegue ficar sentado em gelo por 8 horas, 6 horas, eu não sei. Tem uma quantidade de horas muito grande aí que ele fica. E aí fizeram esse processo. E a equipe médica, logicamente, ficou do lado acompanhando, sem dar qualquer tipo de antídoto a ele. E foram fazer os exames com 15, 20 dias. O patógeno tinha desaparecido. Pela força do pensamento, ele se autocurou. E eu nem sei se ele estava na casa Suave Caminho, mas ele conseguiu chegar nesse nível aí. Então, a gente também pode chegar, né? Passando... Opa. Obsessões e desobsessões. Esse ponto aqui é interessante com base no próximo vídeo que vem depois. Todo mundo diz no estudo da corrente espírita que mas é porque você emite uma corrente negativa de baixa vibração, aí conecta com outro que tem a mesma vibração que tu e vocês se somam e depois fica uma vibração grandona. E está todo mundo obsediado. E aqui eu posso dizer para vocês, é impossível, eu desconheço, talvez alguém que não tenha algum caso de obsessão. Todos temos, só que nos graus menores, outros nos graus maiores. Mas todo mundo tem. Afinal de contas, esses irmãos desencarnados, e até os encarnados, que está toda hora mandando mensagem para ti, te apurrinhando, tu quer trabalhar e não consegue, ele está lá mandando negócio, isso é um processo de obsessão simples, deste tipo aqui, ó. É um processo de obsessão que você consegue domar com tranquilidade. Aquilo não interfere na tua vida ainda, apesar de saber que aquilo está acontecendo. Quando este processo passa para este estágio chamado fascinação, e piora mais ainda, indo para esse estágio de subjugação, o nível de conexão energética é muito alto. Você nunca perde o seu livre-arbítrio de tomar suas decisões, mas aqui há um comprometimento das tuas ações bem significativo. Através de quê? Compartilhamento energético. Ressonância. A minha energia conecta com a outra. É difícil de acreditar isso, né? O cientista não vai querer acreditar nisso, né? De eu dizer para ele que isso acontece desse jeito. É? Então tá bom. Play lá no vídeo de novo. Antes de você dar o play, eu vou explicar um negócio. Este homem aqui vai bater
um negócio nesta placa de metal e ele quer saber o que vai acontecer com esta bolinha colada nesta outra placa de metal. Observe que esta placa de metal, ela vibra a 440 Hz. Veja a capacidade de vibração desta bolinha e ver o que ela vai fazer com essa outra. Dá uma olhada. Agora ele vai trocar por uma de mesma frequência. Veja o que acontece. Espiritismo, o nome disso. Não, não é ciência. Ressonância. Ele simplesmente emitiu uma onda que vibra na mesma frequência do outro objeto e aí isso se soma. Quer ver um outro exemplo? Quantas pessoas aqui já tentaram quebrar uma taça gritando? Dizem que tem gente que consegue, né? Alguns sopranos conseguem. Se ele vibrar as cordas dele vocais no mesmo grau de ressonância da taça, a taça vai desintegrar. Espírito de novo? Não, é ciência novamente. E esse caso aqui, materialização. Tudo bem, você já me falou que esse espírito existe, eu estou te mostrando vários efeitos de como a ciência espírita tem provado isso, mas aqui a gente tem Chico Xavier e temos aqui um outro nobre irmão, já desencarnado e que trabalhou muito tempo na doutrina, chamado Peixotinho. Muita gente que é da doutrina espírita o conhece. Cedendo ectoplasma, o que ele fez? Cedeu uma quantidade de carga material a ponto deste espírito aqui materializar. Ó. Fez barulho, toca. Aí é verdade? Tinha vários fotógrafos dentro da sala. Bom, então se é verdade, manda o espírito botar a mão aqui dentro desse barril de cera, que eu quero ver se a cera vai aparecer. O espírito saiu de lá, ó, o Chico Xavier tocando nele aqui. O espírito foi lá, meteu a mão dentro do barril de cera. E não tinha ninguém lá. E botou a mão aqui em cima. E ficaram as luvas, até hoje está lá. Acho que tem um museu, não sei qual é o museu, né? Campos, né? Em Campos, né? Tem um museu que está lá. A mão do espírito, né? Não, não é dele, né? Ele só pegou a cera. Mais um evento que a ciência ainda tem suas relutâncias de explicar isso. E o espiritismo já está explicando, já tem mais de um século. No final, eu vou dizer para vocês por qual motivo, e já está acabando, porque a ciência tem dificuldade de explicar isso. Este aqui, para mim, ainda, eu confesso que eu ainda estou com certa reticência. Vamos lá, transporte de objeto. Este amigozinho aqui trouxe essa flor de um outro lugar e deu para esta amigazinha aqui encarnada. Da onde veio essa flor, Senhor? Que não tinha flor aí. Transporte de objeto, a capacidade de eu pegar esse celular, tirar ele de um lugar e fazer ele aparecer em outro. O que os cientistas responderam? Impossível. Ah, é? Disseram o seguinte: a única forma possível é se um corpo fisicamente fosse desconstruído em um lugar e reconstruído em outro lugar. Então eu tenho que sair daqui, pegar célula a célula do Vitor e conectar lá no Marilé e emendar igualzinho, tá? Não dá para fazer Photoshop, como é? Harmonização facial lá não, tem que emendar igual. Não dá, emenda do outro lado igual. Não, emendar igual. Então não dá. O outro ponto era se o indivíduo teria que ser transformado em dados, Bluetooth, e seria transmitido depois e reconvertido em matéria orgânica em outro ponto. Teria que ter uma máquina 3D orgânica. Eu saio daqui e me imprimo organicamente em outro lugar. Eu acho que essa daí a ciência ganhou do espiritismo. Não dá, né? Tá bom. Então o livro que a gente está estudando está errado. Olha o que aconteceu. A própria ciência, apesar de parecer extremamente complexo e improvável, há quem diga que o conceito não é completamente impossível. Que conceito é esse? O teletransporte. De volta para o futuro. Olha aqui o que eles fizeram. 30 anos atrás, os cientistas da China publicaram um artigo na Nature, uma revista conceituada, né?
E não foi a revista espírita do Allan Kardec, foi na Nature. O que eles fizeram? Eles conseguiram transferir um fóton, que é uma partícula de luz, de um ponto de uma estação espacial a 480 quilômetros na órbita da Terra. O fóton saiu de um lugar e foi para outro lugar. E não estava mais aqui. Estava em outro lugar. Transporte. Ou teletransporte. Aí, nesse caso, não é teletransporte que não foi feito com a mente, né? Transporte. Começamos, então, a ciência já começou, então, a transportar energia ou onda, né? Um fóton é uma energia ou uma onda. É uma parte, ora se comporta como matéria, ora se comporta como energia. Já começou a fazer isso. Para finalizar, eu volto aqui, que eu estou me perdendo. Cadê? Reflexão. Assim como qualquer revelação científica importante, os conhecimentos da ciência espíritas causam profunda repercussão. Pessoal, tentem lançar hoje uma novidade no nosso mundo. Que não seja passível de perplexidade, assim. Causa impacto. Você muda o paradigma. A ciência espírita, ela não está preocupada em provar nada para ninguém. Pelo contrário, se a ciência falar que tudo que a gente acredita está errado, a gente amanhã pega os livros do Kardec e bota num museu. E dizer, olha, a gente pensava nisso. E agora a gente acredita nisso. Não tem problema nenhum. O Espiritismo não tem dogma. Que a gente, olha, tem que acreditar. Independente de falar, não, tudo bem. Se a ciência falar amanhã para nós que isso aqui é tudo mentira, que nada mais é do que o professor Xavier que conecta todas as coisas, a gente acredita nisso também. Mas ele tem que me dar uma resposta. Caso contrário, se ele não me der um subterfúgio para eu acreditar, eu continuo ficando com as minhas observações. Por quê? Porque todas essas análises foram baseadas em empirismo científico. Observação e análise com base nos sentidos. Tá? Mas olha só, quando os cientistas admitirem a existência desse mundo espiritual e com sua sabedoria empenharem-se no aprofundamento do estudo, a humanidade terá dado um grande passo em busca da sua felicidade. Por que a ciência não consegue dar esse passo? E por que nós, seres humanos, não conseguimos dar esse passo? Como é o nome desse processo aqui? Orgulho. Imagina, falar para o cara que estudou 30 anos a cosmologia, prêmio Nobel de alguma coisa, e dizer para ele, olha, eu acho que não é por aí, não. O negócio é diferente. Né? É difícil de acreditar, é difícil romper essa barreira do orgulho, né? Mas, pessoal, infelizmente, ou felizmente, quer dizer, a gente vai ter que passar por isso. Quando? Quando o Espiritismo e as ciências se completam reciprocamente. Por quê? Porque a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos apenas pelas leis das matérias. A ciência não consegue explicar certos fenômenos apenas olhando para a matéria. O negócio está acontecendo aqui atrás e eu estou olhando para cá. A chance de eu explicar o que está aqui atrás é bem difícil. Mas o Espiritismo precisa da ciência, por quê? Sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Hoje eu não sei se eu falei de ciência ou eu não sei se eu falei de Espiritismo. O que pouco importa. Porque os dois vão dar na mesma coisa. Os dois são frutos da mesma causa raiz. Qual é? A causa primária de todas as coisas. Ok? Senhores, não sei se eu bati o tempo. Ainda tem tempo ainda? Já está no limite? Então, deu certinho. Muito obrigado.